Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da HGP. Vamos falar hoje sobre as atividades económicas nos séculos XIII e XIV em Portugal. Ora, sabemos que no século XIII praticamente as guerras estão a terminar, a reconquista cristã está despachada, as fronteiras de Portugal e Castela estão definidas e então, como já falámos na última videoaula, as pessoas já têm mais tempo para se dedicar às atividades económicas e é aqui que toda esta economia começa a crescer e florescer. As pessoas têm mais tempo, cá está. E falámos então das atividades básicas que as pessoas se dedicavam, que era a agricultura e a criação de gado, né, de onde vem a sua alimentação para a sua subsistência. Mas também não só. Para além disto, a criação de gado, como falei, pois os animais super importantes também na alimentação, mas também há outras coisas do dia a dia, objetos que nos fazem falta, como fala aí neste parágrafo do vosso manual, nomeadamente o vestuário, o calçado, instrumentos de trabalho e outros objetos necessários para o dia a dia, que não é que nós utilizamos milhares de objetos todos os dias, não é? Para além também da nossa alimentação. Estes produtos eram produtos fabricados de uma forma artesanal, ou seja, eram feitos à mão. Chama-se isso a arte, né? A palavra vem de arte, não é? De fazer à mão. É uma arte fazer estes objetos. Daí, digamos que nas cidades, as pessoas que se dedicavam a este artesanato, digamos, a forma de fabrico artesanal, eram os artesãos, não é? Que eram especializados nesta produção de vários produtos, nomeadamente que eram eles os carpinteiros, todos os objetos de madeira, não é, que eram utilizados, oleiros, não é, fazer objetos de barro, como taças, tigelas, copos, que eram muito usados nesta época, não é, os tecelões, não é, que faziam os tecidos para as roupas, para as pessoas vestirem, os ferreiros, não é, tratavam todos os objetos que fossem de metal, de ferro, os alfaiates, cá está, que faziam as roupas, os sapateiros, todos estes senhores eram, digamos, os artesãos, não é, que se dedicavam a esta produção artesanal e que eram essenciais também no dia-a-dia. Ora, isto faz com que vá surgindo também o comércio, não só a nível dos produtos alimentares, mas também destes produtos artesanais. E então começa-se a criar sítios onde se vendessem esses produtos, não é? Que nós hoje chamamos as lojas, os shoppings, não é? Onde vamos fazer as nossas compras. Na altura, o início disto são chamadas as feiras, não é? E começa a haver um grande comércio dentro do país, de Portugal, não é? Que havia feiras, aliás, e já vamos falar isso a seguir, assim como o comércio também externo, não é? Que nós íamos vender produtos para outros reinos, não é? E comprávamos produtos de outros reinos. Então, como fala exatamente aí no vosso manual, o comércio estava à cargo de pequenos comerciantes e as pessoas que faziam este comércio, não é, nestes sítios, eram os almocreves. Reparem que até estou a sublinhar aí no manual a palavra almocreve. Quem é que eram os almocreves? Eram os homens que iam vender, no fundo, nestes sítios, nestas feiras, não é, que iam vender os seus produtos e que também faziam-se transportar, não é, em animais de carga, não é, que levavam vários produtos para venda. Mas é engraçado que, reparem, além de eles andarem de feira em feira por todo o país, e até para outros reinos, eles também tinham um papel muito importante, que eram os mensageiros. No fundo, digamos que eram eles que levavam o correio, as mensagens de um reino para o outro, de uma localidade para outra. Também daí, fala nisso aí no vosso manual, eles eram figuras muito importantes, porque para além de venderem produtos, não é? Eles também levavam as notícias, as informações, ou se alguém queria enviar uma carta a alguém familiar ou amigo que vivesse noutra localidade, eles levavam-os, no fundo, eram os carteiros da época, eram os mails, não é? Como nós utilizamos o mail. Ainda no outro parágrafo, fala então que o Dom Afonso III e o rei Dom Dinis foram dois reis, aliás, Dom Dinis era filho do Dom Afonso III, como sabem, já falámos disso na aula anterior. Estes dois reis desenvolveram muito estas feiras, a criação de feiras. O rei fazia uma carta, que era a carta de feira, e que nessa feira estipulava as regalias, né, as responsabilidades desses feirantes, desses almocreves. Quando se realizava a feira, não é? Quantos dias durava e muitas vezes algumas dessas feiras eram feiras francas. Feiras francas, como fala aí no vosso manual, que estou aí a passar o rato, eram feiras em que estes almocreves ou estes vendedores não tinham que pagar impostos, porque eles na altura, quando iam vender na feira, tinham que pagar um imposto ao rei. Ainda hoje, nas feiras, os feirantes têm que pagar impostos. Por curiosidade, vamos ir à página do lado e reparem que neste mapa, já passei uma página a mais, mas já cá está na página certa, temos estas feiras do século XIII, vejam, de norte a sul do país, já no século XIII existiam estas feiras em todas estas cidades, que ainda hoje existem, estas cidades, e que curioso, que até vos digo, que ainda hoje existem estas feiras, num tal dia X do ano. Estas feiras realizam-se muitas vezes, são feiras uma vez por ano, na altura,
poderiam ter um período mais pequeno, podiam ser, se calhar, quinzenais, ou seja, de 15 em 15 dias, algumas semanais, não é? Nós falamos do mercado, ir ao mercado, o dia do mercado, ou até mensais, não é? Que podia ser de ter diversos tipos de funcionamento. Temos também uma imagem também do Almocreve, cá está, ele a transportar no burro os seus produtos que ele ia vender e também que levava as mensagens, não é, de um sítio para o outro, que tinham um papel muito importante nesta altura. Também falamos do comércio externo, porque para além do comércio interno, que é o comércio que se faz dentro do Reino de Portugal, nós também já fazíamos comércio com outros reinos. Vejam, vendíamos para o norte da Europa, até na zona da Flandres, onde mais ou menos aí ficam os países, tipo Bélgica, Holanda, por aí. Já vendíamos para esses países do norte e também já fazíamos também trocas pelo mar Mediterrâneo, reparem, que era a rota do Mediterrâneo, exatamente, vendíamos para produtos como Génova, Veneza, Itália, Barcelona, não é, em Espanha, na Alexandria, inclusivamente já isto no continente africano. Vejam que já tínhamos um comércio externo, que eram os produtos que nós vendíamos para outros países. E aí, nesse quadradinho, nessa legenda do mapa, vejam que é curioso vocês verem as exportações e as importações. Atenção, exportações e exportações são os produtos que nós fabricamos e vendemos para outros sítios, para outros países, para outros reinos, que era o sal, o azeite, o mel, o vinho, a cortiça e a cera. Por sua vez, que produtos é que nós importávamos, que comprávamos aos outros reinos, não é, aos outros países? Armas, tecidos, objetos de couro, cereais, e vejam estas grandes trocas comerciais que vão surgir exatamente no século XIII e depois que se vão prolongar por todo o século XIV e, aliás, e até hoje, não é? Ainda hoje fazemos trocas comerciais com todo o mundo, não é? Que vendemos produtos portugueses para outros países e os outros países vendem para nós. Ora, aí em baixo está, mais ou menos no último parágrafo, está a referir o que eu acabei de vos dizer e que vimos também naquele mapa, e vejam que isto é uma matéria muito simples. Digamos que a partir daqui temos o comércio a florescer. Nas próximas aulas vamos continuar a analisar a sociedade medieval do século XIV. Espero que tenham gostado da minha aula e gostei muito de estar aqui convosco este bocadinho. Até à próxima.